Meus caros, bom dia a todos os presentes, né, para esse nosso encontro de hoje. Então, nesse momento, nós iniciamos e eu passo a palavra para o meu colega, o Bernardo Canella, que é gerente de contas, responsável pelas contas corporativas na nossa região, América Latina Sul. O Bernardo vai rapidamente dar uma palavrinha com vocês. Bernardo, por favor. Obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, como eu escrevi no chat, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, saudáveis e seguros nesse período bastante complicado que vivemos. Bom, como o Sérgio me apresentou, eu sou o Bernardo, eu sou o gestor de contas corporativas da Elsevier e com muito gosto que a gente organiza essa sessão de hoje focada no Science Direct. Não vou me alongar muito, até por o tempo ser curto, o objetivo é a gente, de fato, ter uma reunião bem produtiva, mas o grande objetivo da sessão é a gente ter uma navegação, mostrar um pouco a navegação no Science Direct, mais com foco e olhar da indústria para atender as necessidades que muitos de vocês têm, e aí passando um pouco sobre funcionalidade da ferramenta e como essa importante e poderosa ferramenta pode auxiliá-los numa maior eficiência no processo de pesquisa de vocês, tá? Então, por favor, usem a barra embaixo de Q&A para fazer perguntas. O Sérgio vai conduzi-las da melhor maneira possível e espero que vocês desfrutem bastante dessa sessão. Sérgio, volto com você. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom, meus caros, eu me chamo Sérgio Vidal, eu sou consultor da Elsevier, sou especialista em bases de dados de informação científica, bases de dados digitais, e eu estou com vocês hoje para falar sobre Science Direct. Para falar sobre Science Direct voltado para a indústria, né, para dar a ela um olhar que vocês, pesquisadores da indústria, precisam, né? Maneiras de otimizar o trabalho de vocês, enfim, para que vocês vejam o Science Direct por esse olhar corporativo. Bom, a sessão está sendo gravada, vocês vão ter acesso a ela depois, não se preocupem, tá? Para aqueles que estiverem interessados, vão poder também baixar um certificado que vai estar disponível e os slides que eu vou utilizar também, tá? A metodologia, ela é expositiva, uma parte expositiva e uma parte online. Então, eu vou mostrar para vocês meia dúzia de slides e depois a gente vai para a ferramenta para ver tudo que eu estou falando aí na prática, ok? Então, o importante é que nesse momento vocês estejam atentos às telas que eu vou estar compartilhando. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que vocês usem o Q&A, né? O Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas, que está aí no pé da página de vocês, naquela barra, para que vocês possam inserir as perguntas e aí eu tenho uma forma de acompanhá-las melhor. Às vezes no chat anda muito rápido, eu não consigo seguir, ok? Bom, com isso então nós seguimos. Então aí está a nossa apresentação, né? Nós somos a Elsevier, aí está a apresentação que nós vamos fazer hoje para vocês, estão os meus contatos do Bernardo e meu, né? Então vocês podem nos contatar sempre que vocês tiverem essa necessidade. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook também e outras redes sociais. Então é bom que vocês estejam atentos a essas redes sociais, que nos sigam para justamente saibam desses eventos que a gente vem aí periodicamente realizando, tá? Com conteúdo, sempre com conteúdo diferente, sempre com um olhar diferente, para trazer para vocês uma visão diferente e as melhores maneiras de retirar o melhor das nossas ferramentas, das nossas bases de dados. Bom, rapidamente falando do Science Direct é uma plataforma de textos completos, tá? Então, é aquela plataforma onde vocês vão ingressar para ler um artigo, para ler um livro, para ler uma revista científica. É a plataforma que concentra todo o conteúdo científico publicado pela editora Elsevier, né? Elsevier, que é uma das maiores editoras do mundo. Nós hoje concentramos nessa base mais de 2.500 revistas científicas, são 39 mil livros, tá? Aí
aproximadamente 16 milhões de registros, né? Vocês têm acesso através dessa base, não somente aos artigos da atualidade, né? Ou seja, o que se publica hoje em dia, mas também um tipo de conteúdo que a gente chama de backfiles, que são aqueles artigos publicados no passado, né? Então, aí alguns artigos retrocedem até 1823, dependendo do caso, do tipo de assinatura, mas esse é o conteúdo de uma maneira geral. E além do conteúdo assinado, né, aquele assinado pelas suas empresas, aquele que está disponível porque foi assinado, vocês têm também acesso a artigos de acesso aberto, aqueles que estão abertos para todos. Então, são mais, atualmente, de 1.200.000 artigos de acesso aberto. E a concentração desse conteúdo em uma mesma plataforma dá para vocês uma vantagem de, em uma mesma busca, recuperar conteúdos diferentes, não somente aquilo que está assinado, mas também o que é acesso aberto, e, além disso, não somente artigos, mas também livros. Bom, falando sobre a qualidade do conteúdo Elsevier, né, um conteúdo reconhecido mundialmente, então aí rapidamente para vocês terem uma ideia de como se destaca o conteúdo científico da Elsevier perante o conteúdo de outras editoras científicas também, tá? E aí nós utilizamos como parâmetro, como métrica, não somente o CiteScore, que é uma métrica própria da base de dados Scopus, né, que alguns de vocês conhecem e também têm acesso, mas usamos também o fator de impacto, que é a métrica de impacto da Clarivate, né, antiga Thomson Reuters. Então, indiferente da métrica utilizada, o conteúdo da Elsevier, ele se destaca no meio científico, né? Bom, livros e artigos científicos, né? Uma pergunta que vocês provavelmente tem, né? O que é mais usado na pesquisa científica? Os livros são mais usados do que as revistas? Então, para rapidamente esclarecer isso, o que a gente diz para você é que eles são usados de maneira conjunta, tá? O que a gente sabe, o que a gente vê é que quando um pesquisador ingressa numa plataforma de informação científica, como o Science Direct, ele está buscando informação científica de uma maneira geral. Naquele primeiro momento, ele não está buscando por um livro ou por uma revista, ele está buscando por informação científica. Então, por isso, o Science Direct agrega os dois tipos de conteúdo na mesma plataforma, de uma maneira que, em uma única busca, vocês podem passear de uma maneira bem suave entre esses dois tipos de conteúdo, que, claro, tem características diferentes, né? Como vocês estão vendo aí no slide. E por isso mesmo se completam de uma maneira muito, muito produtiva no momento da pesquisa científica. Então, estejam atentos a isso, né? A gente tem dados hoje que mostram que mais de 90% dos usuários utilizam journals e livros na mesma pesquisa. E, bom, todo esse conteúdo, né, numa plataforma que permite que vocês descubram cada vez mais inovações através de buscas inteligentes, conteúdo personalizado, recomendações personalizadas que vocês podem receber, né, que vocês conheçam mais a fundo determinados tópicos através das páginas de tópicos que eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Uma plataforma que permite que vocês estejam sempre atualizados, tá? Por exemplo, através dos alertas de busca, que enviam conteúdos definidos por vocês para o e-mail de vocês, sem que vocês tenham que entrar na plataforma para buscar para esse conteúdo. Vocês podem fazer uma definição bem minuciosa do conteúdo que vocês estão buscando, criar um alerta e receber aquele conteúdo novo que seja inserido na base diretamente no e-mail de vocês, tá? E uma plataforma que também permite que vocês gerenciem sua pesquisa de uma maneira muito intuitiva, através de históricos de leitura que vocês vão ter na plataforma, através da opção de exportar resultados
para gestores de referência que ajudam e muito no momento de vocês criarem uma lista de referência daqueles artigos que vocês mais consultam, não é isso? E que permite também que vocês compartilhem o que vocês estão lendo com os seus pares dentro da empresa, através de um e-mail, ou com uma determinada comunidade científica da qual vocês façam parte. Então, tudo isso, Science Direct permite que vocês façam além do conteúdo e além de métricas também que ajudam a vocês a decidir se aquela pesquisa é realmente relevante na sua área, para os seus projetos, no seu trabalho, na sua pesquisa corporativa. Ok? Bom, com relação a essa parte inicial dos slides, era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Então, agora a gente vai sair daqui e a gente vai para o Science Direct. Então, deixa eu somente trocar aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês. Pronto, e nós já estamos na página inicial de Science Direct. O Daniel está me perguntando aqui uma pergunta interessante. Os documentos científicos são indexados primeiro no Science Direct e depois no Scopus ou vice-versa? Veja, Daniel, são bases distintas, né? A Science Direct é texto completo e o Scopus é texto referencial. E, além disso, Science Direct concentra o que é produzido pelas revistas e livros da editora Elsevier. Já o Scopus, ele concentra publicações de mais de 5.000 editoras. Entende? Então, se eu tivesse que dar uma resposta muito básica, eu diria para você, o conteúdo da Elsevier, primeiro ele é publicado na Science Direct e imediatamente indexado nos Scopus, quase ao mesmo tempo. Tá? Agora, conteúdo de outras editoras, muitas vezes ele é publicado na revista primeiro e ainda demora um pouquinho para vir para os Scopus, porque a gente demora um pouquinho, que eu digo é uma semana, tá? Alguns dias, porque a gente depende das revistas indexadas enviarem para a gente essa informação. Tá bom, Daniel? Então, basicamente é isso. Bom, gente, essa é a página inicial do Science Direct, onde vocês vão entrar e fazer a busca que vocês quiserem. Um diferencial da busca de Science Direct, gente, é que quando você busca no Science Direct, você não busca somente nos campos indexados, você busca no texto completo. Tá? Muita gente pergunta isso para mim, Sérgio, mas aqui na minha empresa a gente tem um buscador específico, ou então eu posso buscar diretamente nos Scopus. Sim, vocês podem buscar num buscador específico, né, ferramentas que chamam metabuscadores, e podem buscar nos Scopus, mas lembrem, quando vocês buscam em bases, em metabuscadores e em bases indexadas, vocês estão varrendo campos indexados. Science Direct permite que vocês busquem no texto completo, e isso faz toda a diferença. Tá? Então, sim, faz diferença fazer uma busca por documentos dentro da base Science Direct. Bom, vocês, para fazer uma busca muito simples, vocês vão inserir nesse campo as palavras que vocês vão buscar, tá? Lembrem que quando vocês inserem aqui, vocês já podem usar operadores booleanos como AND, OR e NOT, que ajudam muito na pesquisa de vocês. Vocês podem usar as aspas, como eu estou usando aqui, ó, tá? Para quê? Para juntar duas palavras, para que as palavras sejam apresentadas em sequência, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês uma busca que eu fiz sobre Covid. Eu coloquei o AND e eu coloquei entre aspas animal transmission, mas eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar para airborne transmission, né? Um tema que está muito em voga hoje, um tema muito utilizado pela indústria de farma, né? Enfim, de uma maneira geral, um tema relevante para a sociedade. Vejam que essa busca aqui, como que ela está construída, tá? Para otimizar os meus resultados. Eu estou dizendo para Science Direct, traz para mim resultados de COVID, tá? Eu poderia, para ser um pouquinho mais abrangente, em vez de COVID, colocar coronavírus. Tá? Porque aí o coronavírus ele vai um pouquinho além do COVID ou da COVID, né? Então, eu estou dizendo assim, Science Direct, traz para mim documentos que contenham coronavírus e
né? Ou seja, acrescente as palavras airborne transmission entre aspas. Por que eu botei entre aspas? Porque eu quero as duas juntas, em sequência, né? Airborne transmission, que quer dizer transmissão pelo ar, tá? Bom, feito isso, eu dou um clique Insert, e eu tenho uma página de resultados. Bom, essa página de resultados é bem simples, tá? E o objetivo hoje não é um treinamento básico de Science Direct, mas eu tenho que passar por isso aqui para falar o que eu quero falar para vocês especificamente. Onde vocês têm os resultados, vocês têm filtros e vocês têm aqui o alerta de buscas, tá? Aquele alerta que eu comentei para vocês, que é um dos insights corporativos de otimização de tempo para os usuários corporativos, porque vocês, a partir do momento que vocês têm um projeto, que vocês têm uma estratégia de busca definida, que pode ser essa ou pode ser uma mais específica ainda, vocês simplesmente criando um alerta de busca, vocês vão estar sempre atualizados com o andamento daquela pesquisa, com as novas publicações daquele tema, tá? O que, na questão de otimização de tempo e de estarem atualizados no setor corporativo, faz toda a diferença, tá? O alerta de buscas, ele é criado muito facilmente, vejam que com um clique, Science Direct pede para a gente dar um nome para ele, aí pode ser o nome do projeto de vocês, pode ser o que vocês se estiverem interessados, vocês podem dar uma frequência para ele semanal ou mensal e salvar. Pronto, imediatamente vocês vão passar a receber tudo de novo que seja incluído nessa base e que diga respeito à pesquisa de vocês. Vocês estão otimizando o tempo de vocês e, ao mesmo tempo, estando atualizados com o recebimento simples de um e-mail. Ok? Bom, desses resultados aqui, eu posso escolher qualquer um, tá? E, por exemplo, esse aqui é um dos artigos que eu selecionei para mostrar para vocês. Quando a gente clica no título do artigo, a gente vem para a página do artigo, tá? Aqui, meus caros, já é texto completo. Então, aqui, se eu for descendo essa página, até o final, eu vou passando por todo o texto completo do artigo, nesse formato de coluna, né? É o formato HTML, tá? Até o finalzinho dele, as referências, tudo vai estar aqui. Vamos lá. O que Science Direct traz para os usuários corporativos de insights na página do artigo? Bom, primeiro seguindo na linha da otimização do tempo. Então, vocês têm um índice do artigo, que permite uma navegação rápida pelo conteúdo do artigo, né? Então, se eu quero ir rapidamente para as definições desse artigo, eu clico e vou rapidamente para as definições desse artigo. Se eu quero revisar uma tabela que esse artigo contenha, veja que esse contém várias tabelas, eu clico aqui e rapidamente vou para essa tabela. Se o artigo contivesse figuras, se contivesse gráficos, tudo isso eu teria esse acesso rápido. Então, aí eu estou seguindo na otimização do tempo. Vamos pular o texto completo e vamos vir aqui para a parte direita da tela para eu falar algumas coisinhas com vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero mencionar, e aí eu não estou seguindo ordem, tá? Por isso eu peço que vocês me sigam aí. Eu quero mencionar aqui, ó, essa informação, Citing Articles. Aqui a gente está falando dos artigos que citaram esse artigo que a gente está lendo. Meus caros, qual é o insight que essa informação traz para vocês e que vai ser útil no desenvolvimento de um projeto? O insight que isso traz para vocês é avanço da pesquisa, próximos passos da pesquisa. Vejam, se esses 3 artigos citaram esse artigo principal, é porque, de alguma forma, eles estão seguindo com essa ideia do artigo principal. Tá? E isso, através de feedback que a gente recebe de usuários que a gente tem, né? Enfim, de todos os nossos clientes no Brasil, na América Latina e até no mundo, é uma informação muito importante. Você saber se aquela investigação está tendo segmento, né? Até para você decidir se aquilo ali, se você vai usar no seu processo, no seu projeto, né? Se você, bom, teve andamento, deixa eu ver que tipo de andamento foi, né? Se teve um avanço ou se tem algumas contestações a esse trabalho. Então, rapidamente, Science Direct dá para vocês isso aqui. E aí, vejam, se vocês clicam no título do artigo, existem 2 opções. Se é um artigo que está no Science Direct, como é esse caso aqui,
imediatamente vocês vão para o texto completo desse artigo, tá? Se é um artigo que não está no Science Direct vai levar vocês aonde está esse texto completo. Em qual plataforma? Então, vamos supor, esse aqui, ó. Se eu dou um clique nele, vamos ver para onde que a gente vai, tá? Essa é uma busca que é feita através do DOI. Vejam, esse é um artigo da Taylor & Francis, é uma outra editora, né? E a base leva vocês até onde ele está. Ah, Sérgio, mas eu vou ter acesso ao texto completo? Aí depende, né? Pode ser que seja um artigo de acesso aberto. Se for um artigo de acesso aberto, vocês vão ter o texto completo, tá? Vejam que aqui não está o acesso aberto, mas tem uma opção de Get Access, né? Eu posso clicar aqui e ver o que ele vai me dizer. Olha, está me cobrando uma taxa porque não é um artigo de acesso aberto e eu, Sérgio, não sou cliente da Taylor & Francis, tá? Agora, se a empresa de vocês é assinante de outras plataformas científicas e, por acaso, a Taylor & Francis, vocês teriam acesso ao texto completo, já que o acesso é através do IP, né? O reconhecimento é através do IP. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, além de dar para vocês rapidamente esse insight de que, poxa, essa investigação está caminhando, então talvez faça sentido eu dar uma olhada nesse desenvolvimento para o meu projeto, vocês podem chegar no texto completo. Tá? Então, a gente dá aqui as informações básicas, né, um pouquinho de detalhes sobre os autores e tudo direitinho, e se for o caso, o link, não, se for o caso não, sempre o link para vocês chegarem, se for do Science Direct, vejam que aqui já está diretamente a opção de downloads PDF, tá? Então, essa seria a segunda dica da visão, né, de insights corporativos para os nossos usuários, tá? O segundo, agora eu vou subir, ó. Aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de recommended articles, artigos recomendados. Está logo aqui em cima dos sites, né? Ele está fechadinho, mas eu vou abrir. Aqui a gente sempre vai mostrar 3 artigos, tá? Mas vocês têm a opção de ver mais, vejam aqui embaixo. Tá? E o que isso aqui traz para vocês? Qual que é o insight que isso traz para o nosso usuário corporativo? Isso traz um insight interdisciplinar. Verdade, Sérgio? Sim, interdisciplinar. Baseado em quê? Bom, esses artigos recomendados são artigos que os pesquisadores que leram esse artigo principal também leram esses outros artigos. Ok? Então, por que eu falo interdisciplinar ou multidisciplinar? Porque muitas vezes o autor que leu esse artigo principal, ele está lendo sobre esse tema em artigos de outras áreas. Tá? Então, não necessariamente o artigo recomendado vai ser está localizado exatamente na mesma área temática. Ele vai tratar sobre o mesmo tema, mas ele pode tratar sobre aquele tema em uma outra área temática. E isso, para os usuários, de uma forma geral, para os corporativos principalmente, abre o horizonte de vocês, abre o conhecimento de vocês sobre o uso daquele determinado tema. Vocês vão, de uma forma rápida, conseguir verificar e conseguir ver o uso daquele tema em outras áreas temáticas, tá? Então, esse seria um outro insight que eu preparei para vocês hoje nessa sessão de Science Direct para a indústria. Falamos dos artigos citados, né, que dá aquela ideia do avanço, do próximo passo, falando dos recomendados dessa visão interdisciplinar, né, ou multidisciplinar. E aqui em cima é a indicação de outros artigos dessa mesma revista, tá? Isso aqui vai ao encontro da otimização do tempo, não é isso? Então, a gente sabe que uma pesquisa não é uma coisa rápida. Para eu conseguir recuperar resultados relevantes, eu vou investir uma certa quantidade de tempo na construção da minha estratégia, nos testes que eu vou fazendo, mas no momento que eu chego a um artigo que está dentro do tema que eu busco, que está dentro da área temática que me interessa, eu posso
a partir dali, sem uma outra busca, recuperar outras informações através dos artigos que estão no mesmo volume, através dos recomendados, através dos citados também, fora aquelas outras coisas que eu falei para vocês. Ok? Muito bem. Seguindo, vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar de métricas, tá? Métricas são indicadores que vão dizer o impacto de determinado trabalho na comunidade científica a qual ele está inserido. Né? Então, assim, as métricas tradicionais são as citações, e a gente já falou dela, nesse artigo teve 3 citações. Vejam, podem falar assim, mas só 3 citações? Vejam que esse artigo é um artigo novo, é um artigo de junho de 2019. Então, é um artigo relativamente novo, e um ano, né? A gente sabe que as citações às vezes demoram até 2, 3 anos para chegar, ele já tem 3 citações. Então, bom, essa é a métrica tradicional. Mas Science Direct dá para vocês, e para vocês da indústria, eu considero muito importante, métricas mais rápidas, métricas mais dinâmicas, que a gente chama de Outmetrics, ou seriam métricas alternativas, né? Que eu vou falar sobre algumas delas com vocês. Aqui a gente tem, vocês estão vendo de uma forma resumida, né? Então, as citações recebidas, leitura, indicadores de leitura, e eu já vou falar para vocês o insight que isso traz para vocês, tá? Que é importantíssimo. E indicação também de menções na mídia tradicional, né? Notícias, ou seja, jornal, revistas, que possam ter mencionado esse trabalho, e também menções nas redes sociais. Sérgio, mas o que isso aqui traz para mim? Vamos abrir isso aqui para ver em detalhes, rapidinho. Ó. Se eu clicar aqui, ó, View Details, eu vou para uma página específica de métricas, né? E aí eu falo tanto das tradicionais quanto das métricas alternativas. Então, das tradicionais a gente já falou, das citações, né? Então, ele recebeu 3 citações. Vejam, gente, que a partir daqui eu posso ir para os Scopus, tá? Eu sei que muitos de vocês, muitas empresas são nossos clientes dos Scopus também. O que os Scopus permite para vocês? Permite analisar essas citações. Aqui nós temos 3, né? Razoavelmente simples. Mas vejam que se eu clicar aqui, ó, vou clicar rapidamente, a gente vai para os Scopus, e aqueles que já conhecem os Scopus sabem as vantagens que essa ferramenta traz para mim. Então, vejam, rapidamente eu posso pegar essas 3 citações e posso analisá-las. Tá? E essa análise pode me dizer, por exemplo, como que essas citações estão localizadas no tempo. Aqui são só 3, né? Uma começou em 2019, uma em 2019 e 2 em 2020. Mas isso aqui poderia me trazer um gráfico muito mais importante, né? Eu posso saber aqui nos Scopus quais são os autores dentre essas citações que eu estou analisando que mais figuram. Então, uma série de análises que vocês podem fazer nos Scopus, não é o nosso objeto hoje, mas eu queria mostrar isso para vocês, que através do Science Direct, vocês podem vir direto para os Scopus e fazer uma análise de dados, né? Bom, aqui a gente tem capturas ou leituras. Vamos lá, leituras do Mendeley, ou seja, são usuários do Mendeley que estão lendo esse conteúdo. Mais uma vez, vamos lá para aquele insight corporativo. O que isso aí traz para vocês de informação em relação a esse artigo? Bom, isso traz para vocês a clara ideia de que esse artigo logo, logo vai receber muitas outras citações. Vejam, se os pesquisadores estão lendo, é porque eles vão citar. Pelo menos em 90% das vezes. Então, esse artigo, hoje, ele tem 3 citações, um artigo de 2019, mas vejam que ele tem, entre usuários de Mendeley, 93 leitores. São aqueles usuários que capturam, que estão lendo, utilizando no Mendeley como gestor de referência. Então, isso claramente indica que esse artigo está por receber muitas outras citações. Tá? Então, esse é um insight que vocês têm rapidamente e que, mais uma vez, vai indicar para vocês a relevância e a importância daquele artigo, daquele documento no projeto de vocês. Tá? Menções na mídia,
O número, claro que é um indicador, mas a gente vai além. Além do número, a gente diz aonde foi mencionado. Tá? Então, isso aqui foi mencionado numa revista que se chama Infection Control Today, tá? Que escreveu um texto sobre esse artigo que vocês podem revisar. E Twitter, vejam, ele foi tweetado 5 vezes, tweetado, retuitado, né? O que a gente pode fazer? Aqui tem o mais novo, o tweet mais novo que a gente está vendo, mas se a gente clicar no Twitter, a gente visualiza de uma maneira rápida todos os 5 tweets. A gente vê, não vê os retweets, né? A gente vê porque o que acontece? Existe uma coisa de privacidade, né? Então, assim, o tweet é mais aberto, o retweet não é. Quando o artigo ele é compartilhado no Facebook, a gente dá um número também, olha, tantas compartilhadas no Facebook, mas a gente não mostra justamente por o Facebook ser uma rede mais privada. Mas, enfim, a gente tem aqui uma ideia rapidamente de quem está falando e o que está falando. E aqui vocês podem, por exemplo, saber se a concorrência está lendo esse artigo e mencionou alguma coisa sobre esse artigo, se outros pesquisadores relevantes na área de vocês estão lendo esse artigo, estão mencionando ele em redes sociais, estão falando bem, estão falando mal, né? Tudo para ajudar vocês a construir a decisão final de usar aquele artigo científico como fonte de informação, como referência nos seus projetos corporativos. Tá? Aqui em cima tem uma coisa muito interessante. Vejam que aqui a gente tem as métricas sumarizadas, não, resumidas, né? Assim, de uma maneira geral. Então, a gente tem 3 citações que ele recebeu, 93 capturas que a gente tinha visto, uma menção de notícias e 5 menções em mídia social. Se eu mudo essa marcação aqui, eu boto para 1 ano, eu saio dessa métrica de conta, ou seja, de número, e eu vou para uma média de percentual dentro da revista. Ok? Então, dentro da revista que ele foi publicada, na contagem de 1 ano, ele teve 75% de citações, ele foi responsável, ele recebeu 94% de capturas. E isso aqui eu posso fazer no ano ou em 3 anos. Tá? Que também. E aí, se eu tenho dúvida, Sérgio, não entendi muito bem isso aqui, ó. Aqui tem no cantinho, tem toda, a gente bota aqui, né? E tem a informação direitinho para vocês. Aliás, em qualquer página do Science Direct, é sempre bom vocês estarem atentos ao I, tá? De informação e também a question mark, né? O ponto de interrogação, para saber mais sobre aquela página ali. Ok? Muito bem. Então, a gente falou do artigo, né, que a gente tem um texto completo. Eu dei para vocês aqueles insights de saber do avanço da pesquisa, de ter aquela visão interdisciplinar desse conteúdo. Falei com vocês que se o artigo ele está sendo muito lido, né, lá nas métricas alternativas, como a gente viu esse daqui, 93, é porque a indicação é que ele vai ser citado, já que outras pessoas estão lendo. Né? Eu gosto de falar essas coisas porque às vezes a gente lê isso aqui, a gente vê informação e a gente, poxa, que legal ter essa informação, mas no caso concreto, como é que eu uso essa informação? O que isso aqui traz para mim realmente? Né? Então, por isso que são importantes esses encontros, para a gente estar sempre colocando e compartilhando isso com vocês. Eu estou vendo, gente, que alguns colegas estão levantando a mão. O que eu peço para vocês? Não somente levantem a mão, coloquem a pergunta de vocês no Question and Answers. Porque se vocês somente levantam a mão, eu fico um pouco perdido na hora de responder. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui, ó, do José, por exemplo, que me faz assim: artigos de outras revistas que citaram os artigos da Science Direct aparecem no site? Sim, aparecem. Aparecem sim, José. Lembra que até aquele exemplo que eu dei, que a gente clicou no artigo que foi para uma revista da Taylor & Francis? Tá? Então, sim, aparece. Por que aparece? Porque esses dados vêm do Scopus, e o Scopus captura informação de mais de 5.000 editoras.
Tá? A diferença aí é que se é um artigo do Science Direct, você vai ter acesso imediatamente, como usuário, como assinante, como a empresa sendo assinante do Science Direct, né? Se é um artigo de uma outra revista, a gente leva vocês para a plataforma, mas a gente não garante o acesso, tá bom? José, obrigado pela pergunta. As capturas, José, que você menciona é justamente quando um usuário de Mendeley, tá, que é um gestor de referências, ou outros programas de referência, eles capturam a referência de uma plataforma como o Science Direct, eu vou mostrar a vocês como exportar, ou de outras plataformas, e ele agrega essa informação à biblioteca dele do Mendeley, isso é considerado uma captura. Ok? Então, é isso. Perfeito. A Mariana faz uma pergunta interessantíssima. Eu já sou usuária do Science Direct e gostaria de saber quais foram as mudanças no site para torná-lo otimizado para a indústria. Essa parte não ficou clara para mim. Mariana, ótima pergunta, obrigado. Então, as mudanças são todas essas, por exemplo, essa informação dos artigos citados, ela é recente, ela foi incluída aqui há pouco tempo, e isso é um grande insight para a indústria, para saber o avanço da pesquisa. Tá? A opção de você poder também ir direto do Science Direct para os corpos e já fazer análise é uma outra mudança que foi inserida. Então, vejam, são pequenos ajustes, pequenas inserções de funcionalidades que trazem esses insights corporativos que faziam falta, né? E além disso, o que eu estou mostrando para vocês também é como enxergar algumas funcionalidades que já estavam disponíveis, como o índice, por exemplo. A intenção é eu ajudar vocês a enxergar isso através dos olhos corporativos, ou seja, como que isso aí poderia ajudar vocês na área corporativa. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui então, para a gente não perder muito tempo, né? Eu volto para as perguntas no final, prometo para vocês, tá? No texto completo, que foi o que a gente não falou, né? A gente passou por ele. Bom, aqui eu tenho várias informações, né? Eu tenho informação da revista, e vou falar para vocês já porque isso aqui é importante, mas as informações de data, de página, enfim, dos autores. E dos autores eu vou destacar aqui como interessante. Por quê? Naquele sentido de vocês, do pesquisador corporativo, estar atento às publicações e estar atento à produção daqueles autores que mais publicam, que são autores relevantes na sua área, Science Direct permite que vocês visualizem diretamente o perfil de um autor. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no Mendeley, tá? Lembrando que os grandes autores hoje têm seus perfis no Mendeley. Então, esse aqui é um pesquisador da Universidade da Carolina do Norte. Eu tenho detalhes sobre a produção científica dele. Veja, eu tenho o nome dele, a universidade, o hospital ao qual ele faz parte, tá? Eu tenho os mais recentes documentos que ele publicou. Então, isso também, diretamente do Science Direct, uma coisa que até pouco tempo não era possível. Então, eu tinha que ir a outra base para poder ter essa informação. Hoje não. Hoje, através do Science Direct, eu tenho direto informações específicas sobre aquele autor. O que, no meu trabalho, vai me ajudar a saber se é um autor que contribui para a minha área. E se ele contribui para a minha área, por que não ler outros documentos dele? Tá? Então, isso também diretamente aqui através do Science Direct. Se a gente desce o texto, tá? A gente tem os tópicos. Lembram que eu falei para vocês ainda lá nos slides que Science Direct permite que vocês conheçam mais a fundo, tá? E também agregando aí aos artigos recomendados de uma maneira interdisciplinar, só que aqui é referente a um termo específico. Vejam, eu tenho vários termos marcados em azul, tá? São termos que foram indexados de mais de 330 mil de todas as áreas da ciência. Se eu clico em qualquer um desses termos, por exemplo, vamos lá, Emerging Infectious Disease, tá? Para saber, eu quero entender um pouquinho mais do conceito disso, onde que isso é usado, eu clico, eu vou para uma página que se chama Página de Tópicos ou Tópicos de Science Direct, tá? E nessa página eu tenho
uma definição sumária, né, uma definição resumida do que é esse termo. Eu tenho termos relacionados que vão me ajudar muito nas minhas buscas, né? Uma das coisas mais difíceis na busca de informação científica é justamente encontrar as palavras que indiquem a nossa ideia, né? Então, aqui eu tenho termos relacionados que me indicam possibilidades de busca para conteúdo relacionado a Emerging Infectious Diseases. E, além disso, aquilo que eu falei para vocês do conhecimento mais profundo, eu tenho esse termo, que foi o que a gente selecionou, utilizado em vários contextos de livros da Elsevier. Tá? Esse conteúdo aqui é totalmente gratuito, então é uma oportunidade, o feedback que a gente tem disso é muito bom, de vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo termos específicos das áreas nas quais vocês estão trabalhando. Tá? Gente, muitas vezes, mesmo lendo um artigo científico da nossa área, alguns termos não são tão familiares para nós, né? A gente fica numa duvidazinha do conceito, do uso naquele contexto ali. Então, os tópicos de Science Direct permitem que a gente vá um pouquinho mais além nessa questão do conhecimento. E, claro, você pode também ter acesso ao conteúdo completo do livro ou da enciclopédia que esteja figurando aqui, tá? Então, se eu clico aqui, eu vou direto para o capítulo do livro, ok? Aqui você vai direto para o capítulo do livro, para o caso dos livros que são assinados, né? E na página, de uma maneira geral, o conteúdo é totalmente gratuito, foi uma adição de funcionalidade a Science Direct. E você pode salvar toda essa informação no formato PDF. Ok? Bem, deixa eu voltar lá naquele artigo que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aliás, eu vou voltar na página inicial deles, que eu queria falar sobre uma coisa de revista, ok? Vejam que essa revista aqui, American Journal of Infection Control, tá? Então, bom, se eu estou lendo esse conteúdo, se esse conteúdo é importante para mim, eu posso dizer também que essa revista é uma revista interessante, que eu poderia seguir, que eu poderia conhecer um pouco mais sobre ela. Então, assim, quando eu clico no título da revista, eu vou para a página da revista, tá? Que é essa página que tem aqui. E aqui vem mais alguns daqueles insights para o usuário corporativo, para o pesquisador corporativo que eu queria falar para vocês. Vejam, seguindo naquela nossa ideia de que o usuário corporativo tem pouco tempo, porque o tempo dele é dinheiro, mas ao mesmo tempo a pesquisa dele tem que ser precisa, né? Ele tem que ter acesso a conteúdo bom, a conteúdo garantido, ele tem que estar atualizado com aquilo que ele está lendo. Através da página da revista, vocês têm rapidamente algumas informações métricas, por exemplo, tá? Podem não ser tão importantes no ambiente corporativo, mas é sempre interessante você conhecer as métricas da revista, ok? Mas o que eu queria destacar aqui não são necessariamente essas métricas, são mais um pouquinho abaixo, eu tenho possibilidade de, dentro de uma revista, revisar os articles in press, que são aqueles artigos mais novinhos, que às vezes não tem nem número de volume, não tem nada. Ele acabou de ser aprovado e já está disponível. Eu tenho os últimos publicados, eu tenho os mais citados e eu tenho os mais populares. E aqui, essas duas é que eu queria destacar nesse sentido que a gente está caminhando hoje, né? De otimização de tempo, de atualização para vocês, usuários corporativos. Vejam, se essa revista é uma revista importante dentro da minha área, importante dentro do tema que eu pesquiso, é muito importante que eu conheça os artigos mais citados dessa revista. É muito importante que eu conheça os mais populares. Vejam, gente, os mais populares, por que os mais populares não são também os mais citados? Os mais populares são aqueles mais lidos. Eles até dão aquela ideia, como a gente já falou, de citações futuras, né? Mas eles são os mais lidos. E para vocês, o que eles vão indicar? Eles vão indicar o que está em voga. O que está atualmente nessa área de infection control mais sendo lido?
né? Não tenho dúvida que atualmente deve ser tudo relacionado ao Covid, né? Pela época que a gente está vivendo. Mas a gente pode ver isso aí em outras tantas áreas. E aí, quando vocês veem isso e vocês voltam e clicam no artigo, por exemplo, eu quero ver aqui os mais populares. Então, o mais popular é esse aqui. Vejam que é um artigo novo, ó, de junho de 2020. Se eu clicar nele, eu vou para ele no Science Direct. E aí eu vou poder fazer aquelas todas as análises que a gente vinha fazendo. Vejam que ele é um artigo de junho e ele já foi citado 11 vezes. Gente, olha a relevância desse artigo. Tá? Então, essa pesquisa aqui, esse tópico, estudo qualitativo da experiência psicológica dos portadores, dos pacientes, dos cuidadores de pacientes da Covid-19. Olha que tema interessante, que a gente fala tanto nisso, né? Que quanto também afeta não somente aos pacientes, mas aqueles que cuidam desses pacientes. É tão relevante esse tema que ele já foi citado 11 vezes. Então, essa pesquisa, sim, está sendo muito desenvolvida. E eu tenho essa ideia rápida aqui no Science Direct. Como que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui porque eu revisei a página da revista, né? Que a gente já falou. Vejam, vocês podem chegar na página da revista diretamente através do artigo, como eu falei para vocês, tá? Como eu mostrei para vocês, fazendo uma busca por artigo, mas também na qualquer página que vocês estejam de Science Direct, acima, aí um pouquinho para a direita, vocês vão ter esse link, Journals and Books, que é um link que leva vocês para a lista total de conteúdo do Science Direct. Então, a minha empresa é da área de mineração, tá? Então, provavelmente, eu vou revisar ciências da terra, eu vou olhar muito engenharia. Ah, Sérgio, como é que eu faço para fazer um filtro? Aqui, ó, vejam, vocês podem filtrar por área, e aqui a gente tem as grandes áreas, tá? E eu falo grandes porque elas têm subdivisões, mas se o meu tema é engenharia, né, o meu foco na empresa, eu sou um pesquisador corporativo voltado para a área da engenharia, eu vou marcar aqui engenharia como área, e Science Direct vai me dar a opção de olhar por uma sub-área. E essa sub-área pode ser mais adequada ao meu trabalho. Então, pode ser engenharia de combustíveis, de energia, engenharia nuclear, renewable energy sustainability, ou engenharia geral, eu vou escolher e vou filtrar. Se, por exemplo, é engenharia de energia sustentável, por exemplo, eu tenho 274 publicações. Ah, Sérgio, mas aí tem livros. Nesse momento, eu queria ver as revistas. Eu quero lá olhar a página das revistas. Não tem problema. Filtra aqui, ó, por revistas, tá? Sérgio, eu sei que a minha revista, que a minha empresa assina muita coisa. Ela assina uma Corporate Edition, que tem mais de 2.000 revistas. Mas eu quero saber exatamente quais são essas revistas que a minha empresa assina. Não tem problema, aqui embaixo vocês podem filtrar, ó, subscribed e complimentary. Complimentary, gente, não é acesso aberto, tá? Complimentary são revistas, são alguns volumes que eventualmente ficam com acesso aberto. Tá? Mas eles não foram publicados como acesso aberto. Se vocês quiserem incluir também o acesso aberto, vocês têm que marcar Open Access. Se eu faço isso aqui, subscribed e complementary, eu vou ver somente as revistas que a minha empresa assina. Tá? Aqui para mim não faz muita diferença porque eu estou na rede da Elsevier, né? Mas para você isso aqui faz diferença. E aí, a partir do momento que eu tenho essa lista, não tem problema. Eu clico, ó, no título e vou para a página da revista. E a informação é tão completa que, vejam, claro, as revistas são dinâmicas, né? Algumas revistas são incorporadas por outras revistas deixam de existir. Então, a gente sempre tem essa informação. E se a revista é incorporada por outra revista, o conteúdo que ela publicou anteriormente com o título anterior, a gente vai preservar. Tá? Então, vejam que essa revista aqui, ó, em 2002, ela foi incorporada pela revista Energy. Tá? Então, até 2002, ela se chamava Energy and International Journal. A partir de 2002, ela passou a chamar só Energy. Então, até 2002 eu vejo o conteúdo aqui, depois eu clico aqui em Energy e vou para a revista atual, onde eu vou ter todas aquelas informações que a gente falou.
Tá bom, gente? E aí, só para ilustrar para vocês, né, a gente falou muito de Covid, mas eu tinha separado um outro artigo aqui também, que fala sobre nióbio, né, sobre extração de nióbio, sobre a questão do nióbio, mais para a parte de energia, de mineração, né, sobre toda a questão do nióbio com o meio ambiente, tudo, e sempre eu vou ter as mesmas informações, tá? Ou seja, não as mesmas informações, né? Mas os mesmos recursos que vão trazer informações diferentes. O que eu queria mostrar para vocês, é que Science Direct é totalmente multidisciplinar. Então, vocês acham conteúdo, e aqui eu já tenho tópicos relacionados com o nióbio e não mais com o Covid. Então, o nióbio especificamente, né? O que é nióbio? Então, aqui eu tenho uma definição e palavras relacionadas, ou seja, sempre Science Direct vai me trazer informações relacionadas à minha área de pesquisa, ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui algumas perguntas que eu não tenha respondido ainda. É possível fazer gráficos estatísticos dentro da Science Direct? Olha, José, Science Direct não é a base indicada para isso. Você pode exportar informações de Science Direct, que eu vou mostrar a vocês agora, seria a última coisa que eu ia mostrar para vocês, tá? Mas não são informações assim que você vá construir um gráfico estatístico. Para esse tipo de trabalho, a gente indica Scopus, tá? Que é uma outra base. Scopus, sim, Scopus permite muitos e muitos gráficos. Ou Scival, que é uma outra ferramenta que a gente já tem também, tá? Alguns de vocês aí, eu sei que são partes de empresas que assinam Scopus e que assinam o Scival também. Essa seria a ferramenta mais indicada para gráficos estatísticos, tá? E a outra pergunta que também me faz o José é: o envio de artigos científicos para revistas indexadas na base de dados Science Direct é exclusivamente em inglês ou pode ser em português no caso de publicação brasileira? Sua pergunta é excelente, José. Veja, Science Direct não recebe artigos. Science Direct disponibiliza e indexa revistas da editora Elsevier. Então, a forma que o autor tem de ter o seu artigo no Science Direct é enviando esse artigo para uma das revistas que fazem parte do Science Direct. E aí, para responder a sua pergunta de maneira bem clara, cada revista tem o seu critério, né? Então, tem revistas brasileiras ótimas que publicam em português, tem revistas que só publicam em inglês. Então, por isso, nesse caso, o ideal é que você encontre a revista na qual você quer publicar, tá? E siga as regras daquela revista. José, só para para te ajudar, se você for no nosso canal do YouTube, você procura YouTube Elsevier LAS, L-A-S, Latin America South, e você vai encontrar um vídeo de uma palestra que eu fiz sobre introdução à publicação acadêmica, que aí eu falo bem em detalhes sobre esses temas, ok? E para a gente, então, terminar, vamos falar um pouquinho, vou voltar lá na página do artigo, vamos lá no nosso artigo. Só um minutinho. Quero voltar lá no nosso artigo do... não consegui. Do Nióbio. Mas tudo bem, esse aqui tá perfeito. Vejam, aquele artigo mega, né, top, que eu fiz desde junho já foi citado 11 vezes. Eu posso fazer a descarga em PDF, tá? Isso é uma coisa importante, muita gente também às vezes fica nessa dúvida: Sérgio, esse formato eu não gosto, eu não posso ler no formato da revista. Claro que vocês podem. Download PDF, vocês vão escolher se vocês querem só esse artigo ou se vocês querem o número completo da revista, tá? Então, se for só o artigo, eu clico aqui e ele vai sair para mim no formato PDF, tá? Então, é aquele formato da revista, vem com aquelas informações também, veja que os artigos recomendados lá, aqueles da visão interdisciplinar, eles vão estar aqui também. Eu posso utilizar aquele índice, que é o outline, que também eu vou navegar da mesma forma no artigo através do seu outline. Eu posso ver aqueles que citaram esse
Tá? No caso desse aqui são 11, né? Aparecem 3, mas eu posso ver mais, e aí aquela ideia de avanço, dos próximos passos da pesquisa, ok? E eu posso, claro, guardar no meu computador para poder ler mais tarde. Uma coisa também que é legal ficar claro para vocês, Science Direct não tem limite de downloads, tá? Então, a partir do momento que vocês têm acesso, a empresa tem acesso, vocês podem descarregar tantos artigos quantos vocês necessitem para o seu trabalho. Não existe limite para isso, tá? E, voltando no texto do artigo, eu queria mostrar para vocês a opção de, primeiro, share, que é aquilo que eu falei para vocês. Querem compartilhar isso com seus pares na empresa? Não precisa copiar o link, colar no outro e-mail, não. Daqui mesmo, ó, clica aqui, e-mail, e já vai sair um e-mail do programa de e-mail de vocês aí, do Outlook, já com as informações sobre esse título para o seu colega pesquisador da empresa. Tá? Querem compartilhar isso numa comunidade profissional, no LinkedIn, porque é um tema relevante aí para a sociedade? Esse artigo é o exemplo perfeito, né? A relevância dessa informação, de como os cuidadores, né, dos pacientes de Covid são psicologicamente afetados, é enorme na sociedade. Então, poderia compartilhar isso aí no LinkedIn. Tá? Claro, lembrem, né? Você pode falar assim, mas eu posso mandar para quem eu quiser compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente não está compartilhando o texto completo, a gente está compartilhando o link, né? O título e tudo direitinho, e as pessoas vão ter acesso através do Science Direct. Então, essa é uma função extremamente interessante na questão de compartilhar a informação, né? E a outra função é exportar. Tá? E o José tinha feito uma pergunta sobre o que significaria captura. Basicamente, José, é isso. Então, vejam, se vocês são usuários do Mendeley ou de outros gestores de referência, vocês podem exportar essas informações, tá? Não somente as informações referenciais, no caso do Mendeley, vocês podem exportar o texto completo para o Mendeley, tá? Então, vocês vão gravar no formato RIS e dali diretamente para o seu Mendeley. Ok? Então, dessa maneira, vocês guardam essas informações de uma maneira muito simples, né? Sem ter que ficar escrevendo e essa coisa toda. Ok? Meus queridos participantes, aí, ótima audiência, temos mais de 100 pessoas conectadas, estou muito feliz de verdade. Então, nesses 2 minutos que estão abertos, eu queria ouvir comentários de vocês, queria ouvir perguntas, tá? Eu vou passar para o slide lá novamente, onde estão os meus contatos e o do Bernardo, para que vocês fiquem sempre com essa informação. E queria aí ouvir de vocês. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem fazer algum outro comentário? Somos todos ouvidos. Obrigada, Luciana. Que bom que foi útil para você. Tá? Tem uma pergunta muito interessante aqui da Daniela. Interessante e importante. Quando os materiais serão disponibilizados? Olha, até o final do dia, hoje é sexta, né? Então vamos esperar até o final do dia de segunda-feira. Vocês vão receber um e-mail, tá? Com instruções para acessar o certificado. Tá? Vocês vão receber um e-mail com instruções para descarregar os slides, e aí não é somente esses slides que eu mostrei, é um slide completo de Science Direct, e vocês vão ter também acesso à gravação, tá bom? Até aproximadamente final, pode ser antes, tá? Mas se até o final do dia de segunda-feira vocês não receberem, por favor, me enviem um e-mail que eu verifico o que está acontecendo. Muito, muito obrigado, Daniela, que você conseguiu ver que eu consegui, né? A gente conseguiu passar esse uso da Science Direct, o valor do Science Direct para a indústria. Esse era realmente o objetivo dessa nossa apresentação de hoje. Que bom que a gente conseguiu ser bem sucedido.
temos participantes aqui de Moçambique, né? É o Gil. Obrigado, Gil, por participar. Que bom que você acha que a informação foi útil. Bom, meus caros, então, sem mais delongas, né, a gente encerra. Eu pergunto, Bernardo, gostaria de fazer uma última consideração. O microfone está aberto para você. Obrigado, Sérgio. Não, sem me alongar muito, até para, enfim, a gente passou um pouquinho do tempo, só agradecer a participação de todos. É muito bom a gente ver feedbacks positivos e realmente entender que foi proveitoso para vocês. E estamos abertos. Eu coloquei os meus contatos, além do chat que o Sérgio está passando para vocês também no chat. Fiquem à vontade para me procurar por e-mail, por WhatsApp, por LinkedIn, enfim, da maneira que for mais conveniente, tá? E, por favor, contem com a gente para o que precisarem. Bom final de semana. Fiquem bem. Obrigado, Bernardo. Tchau, gente. Tchau. Sextou. Um bom final de semana para vocês e, como o Bernardo disse, estamos à disposição. Um grande abraço. Um abraço, tchau.